Salve, salve, meus queridos alunos. Quem é já inscrito no canal, já chega dando seu like. Quem não é, se inscreva, ativa o sininho para ser notificado das novas videoaulas e vai deixando seu like também para divulgar o canal da nossa escola. Então hoje nós iremos estudar racionalização de denominadores e potência com expoente racional. Então vamos iniciar aí com racionalização de denominadores. Consideremos inicialmente a expressão 1 raiz quadrada de 3. Adotando raiz quadrada de 3 igual a 1,732, que é o valor aproximado com 3k decimais. Por que valor aproximado? Porque isso aqui é um número irracional, ele é um número decimal sem fim. Então vamos encontrar a forma decimal aproximada da expressão 1 sobre raiz quadrada de 3. Então 1 sobre raiz quadrada de 3, seu valor aproximado vai ser 1 sobre 1,732, que o seu valor aproximado vai ser 0,577. Como chegar a esse resultado aqui, ó? É pegar nós temos que lembrar que toda fração é uma divisão. Então pegar 1, dividir por 1,732, isso aqui, ó, 1000 dividido por 1732. Como é que ele transformou o número decimal em um número inteiro? Observe que tem 3 casas decimais. Como tem 3 casas decimais, multiplica por 1000. Como multiplicou 1,732 por 1000, também vai ter que multiplicar o número 1. Aí observe que o 1000 é menor do que 1732. Então acrescenta o zero no dividendo, o zero e a vírgula no quociente. Ao realizar essa divisão, vai chegar a esse resultado aqui, ó, de 0,577. Observe que aqui daria para continuar a divisão, ó. Mas como ele aproximou a raiz quadrada de 3 somente 3 casa decimal, então também vai utilizar o resultado só até a terceira casa decimal. Então voltemos a considerar a expressão 1 sobre raiz quadrada de 3. Usando a propriedade equivalente de frações, multiplicamos o numerador e o denominador dessa expressão pelo mesmo número, raiz quadrada de 3, e determinamos em seguida a forma decimal aproximada do resultado. Um sobre raiz quadrada de 3 é igual a 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que vai ser igual. Aí multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1 vai ficar raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Ó, porque como os radicandos são iguais, conserva o radicando, soma os expoentes. Então vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Porque no caso aqui, ó, o expoente é igual ao índice. Então esse elimina esse radical. Então, pegando raiz quadrada de 3 sobre 3, ó, fração é uma divisão. Então, qual foi o valor aproximado para raiz quadrada de 3? 1,732. Dividindo por 3, você também vai chegar ao mesmo resultado que chegou lá no início, ó, 0,577. Então, como você pôde observar, as expressões 1 sobre raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 sobre 3 são equivalentes, isto é, tem o mesmo resultado, tá? Vai chegar ao mesmo resultado. Então obtivemos o mesmo resultado na forma decimal aproximada, que foi de 0,577. Há uma transformação em que o denominador é um número racional, damos o nome de racionalização de denominadores. Essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais, isto é, tá? Que ele não tem fim, é um número decimal infinito, em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. No caso aqui, ó, estava a raiz quadrada de 3, ficou o 3, ó, foi eliminado o radical. Então vejamos então mais um caso de racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador da expressão 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. Multiplicando 3 raiz quadrada de 10 por raiz quadrada de 10, temos
3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Quem está fora, multiplica quem está fora, ó, 3 vezes 1 são 3. Aí raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Como os radicando é igual, conserva o radicando, soma os expoentes. Aí 1 mais 1 fica 10 elevado ao quadrado. Como esse expoente ficar igual ao índice, então ó, 2 dividido por 2 vai eliminar esse radical. Aí como vai sair o 10 de dentro do radical, como o 3 está fora, vai multiplicar quem vai sair de dentro. Ó. Aí 3 vezes 10 é igual a 30. Então dizemos que raiz quadrada de 10 é o fator racionalizante da expressão 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. Quando fala fator racionalizante, que é aquele fator que vai eliminar esse radical do denominador. Então 5 sobre 3 raiz quadrada de 10 é igual 5 vezes raiz quadrada de 10, 3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Aí 5 vezes 1 vai ficar 5 raiz quadrada de 10. 3 raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. 10 vezes 10 fica 10 elevado ao quadrado. Como também você pode fazer 10 vezes 10 dá 100. Depois extrair a raiz quadrada de 100, sem nenhum problema. Aí vai ficar 5 raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 10. Ó, porque daqui, ó, 2 por 2 sai o 10. Ó. Aí 3 vezes 10 dá 30. Aí observe aqui, ó, tem um 5 em cima, fora do radical, e 3 vezes 10 dá 30. E não está com radical. Então nós podemos simplificar o 30 com o 5. Aí 5 por 5 fica 1. E 3 vezes 10 dá 30. 30 dividido por 5 fica 6. Ó. Então 5 raiz de 10 fica somente raiz quadrada de 10. Porque 5 por 5 fica 1. 3 vezes 10 dá 30. Dividido por 5 sobra 6. Então 5 sobre 3 raiz quadrada de 10. O resultado final é raiz quadrada de 10 sobre 6. Que é a expressão equivalente com denominador racional. Isto é, foi eliminado o radical do denominador. Então a racionalização de denominadores nada mais é do que isso. É você eliminar o radical que está no denominador. Que no caso ele está sendo um número irracional. E o denominador vai ficar sendo agora um número racional. Potência com expoente racional. Já estudamos expressões da forma 10 elevado ao quadrado, 6 elevado a menos 1 e 2 elevado a 0. Que são potência com expoente inteiros. Cujo significado já conhecemos. 10 elevado ao quadrado é 100, porque 10 vezes 10 dá 100. 6 elevado a menos 1 é 1 sobre 6, porque quando o expoente é negativo, inverte a base para que fique positivo. 2 elevado a 0 é igual a 1. Mas qual será o significado de uma potência com expoente fracionário? Vamos considerar algumas situações. Primeira situação. Qual é o significado de 2 elevado a 3 sobre 4? Então, primeiro aqui a equação aqui, ó. Consideremos um número real y, tal que y é igual a 2 elevado a 3 sobre 4. Se elevarmos dois membros, a quarta potência teremos y igual a 2 elevado a 3 quartos, então é equivalente y elevado a quarta. Como elevou o primeiro membro à quarta potência, também vai elevar o segundo membro, ó, 2, 3 sobre 4 elevado à quarta potência. Então isso equivale a dizer que y elevado à quarta é igual, observe aqui, ó, expoente de dentro vai multiplicar o expoente de fora. 3 vezes 4 dá 12, 12 dividido por 4 vai dar 3, ó. Então y elevado à quarta potência é igual a 2 elevado ao cubo. Segunda situação aqui, ó. Consideremos o número real x, tal que x é igual a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Elevando os dois membros à quarta potência e utilizando as propriedades de radicais, nós já tivemos anteriormente, temos x igual a raiz quarta de 2 elevado ao cubo, equivale a dizer que x elevado à quarta vai ser igual a raiz quarta de 2 elevado a 12. Observe que no caso aqui, ó, 2 elevado ao cubo, se elevar isso aqui à quarta potência, vai pegar 3 vezes 4. O expoente de dentro do radical multiplica o expoente de fora. Então vai ficar 2 elevado a 12. Então isso equivale a dizer que x elevado à quarta potência é igual a 2 elevado ao cubo. Como vou encontrar esse resultado? 12 dividido por 4. O expoente do radicando dividindo pelo índice do radical. Então 12 dividido por 4 fica 3. Ó.
Então, comparando a primeira equação com a segunda, vamos obter o que? X elevado à quarta é igual a 2 elevado ao cubo. E o y elevado à quarta também vai ser igual a 2 elevado ao cubo. Como x é maior que zero e o y também é maior que zero, temos x à quarta é igual a y à quarta, que equivale a dizer que x é igual a y. Então, na expressão acima, como os expoentes são iguais, as bases positivas também são iguais. Daí podemos escrever 2 elevado a 3 sobre 4 é igual a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Segundo exemplo, vamos considerar agora o radical raiz quinta de 2 elevado a 20. Como radicando 2 elevado a 20 pode ser escrito na forma de 2 elevado à quarta vezes 5, elevado à quinta potência, desculpem. 2 elevado à quarta, que está elevado à quinta potência, porque 4 vezes 5 dá 20. Ele fez só desmembrar. É possível fazer raiz quinta de 2 elevado a 20 igual raiz quinta de 2 elevado à quarta, que está elevado à quinta potência, que vai ser igual a 2 elevado à quarta, aqui, 5 por 5, aí elimina o radical. Então, ocorre que o expoente quadro pode ser escrito na forma 20 sobre 5, isto é, 20 dividido por 5. Então, 4 e 20 sobre 5 expressam o mesmo número. É possível, portanto, escrever raiz quinta de 2 elevado a 20 igual a 2 elevado à quarta, que vai ser igual a 2 elevado a 20 sobre 5. Então, 2 elevado a 20 sobre 5, potência com expoente fracionário. O mesmo podemos fazer quando temos, por exemplo, raiz cúbica de 10 elevado a 12, que vai ser igual a 10 elevado a 12 sobre 3. Raiz sexta de 2 elevado a 30 é igual a 2 elevado a 30 sobre 6. Você pode observar que nos exemplos dados, o expoente do radicando é múltiplo do índice do radical. Isto é, ele pode ser dividido, 2 dividido por 3 fica 4. 30 dividido por 6 fica 5. Porém, mesmo quando isso não ocorre, procedemos dessa maneira. Veja, raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência vai ser igual a 2 elevado a 5 terços, ou 5 sobre 3. Raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado vai ser igual a 10 elevado a 2 terços, ou 2 sobre 3. Raiz quadrada de 5 é igual a 5 elevado a 1 sobre 2, ou 5, 1 meio. Raiz oitava de 3 elevado à quinta potência é igual a 3 elevado a 5 oitavo, ou 5 sobre 8. Assim, podemos escrever A elevado a M sobre N é igual a raiz N de A elevado a M, com A pertencente ao conjunto R mais, no caso somente positivo, M pertencente ao conjunto de números inteiros, que ele pode ser positivo ou negativo, e N pertencente ao conjunto dos números inteiros, positivo excluindo zero. Tem Z mais asterisco. Então, somente os positivos e exclui o zero. Acompanhe as seguintes situações. Primeiro, qual é o valor da expressão 81 elevado a 0,75? Então, está aqui, 0,75. Primeiro, transformou em fração, 75 sobre 100. Por que 75 sobre 100? Como tem duas casas decimal, escreve o número sem a vírgula, vai ser o numerador. E como tem duas casas decimal, vai colocar a unidade e 2 zeros. Aí 75 sobre 100, simplificando por 25, 75 por 25 fica 3, 100 por 25 fica 4. Então 0,75 é a mesma cor de 3 sobre 4. Então, decompondo o 81, nós vamos ter que 81 é igual a 3 elevado à quarta potência. Então, 81 elevado a 0,75 é igual a 81 elevado a 3 sobre 4, que isso vai ser igual. Aí 81 vai ficar 3 elevado à quarta potência, que vai estar elevado a 3 elevado à quarta. Que isso vai ser igual, quem está dentro do parênteses vai multiplicar quem está fora. 3 elevado a 4 vezes 3 sobre 4. Como vou multiplicar por 4, dividir por 4, esse elimina ele, vai ficar 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Logo, 81 elevado a 0,75 é igual a 27.
Segundo exemplo. Qual é o número real expresso por 36 elevado a menos 1 sobre 2? Decompondo o 36, encontramos 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Observe, ó, tem o mesmo expoente. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E 2 vezes 3 é 6, vai ficar 6 elevado ao quadrado. Então, 36 é 6 elevado ao quadrado. Substituindo, vai ficar 6 elevado ao quadrado, que vai estar elevado a menos 1 sobre 2. Então, quem está dentro do parênteses multiplica quem está fora. Ó. Então, 6 elevado a 2 vezes menos 1 sobre 2, mais com menos fica menos. Vai multiplicar por 2, dividir por 2. Então, esse elimina esse, vai ficar 6 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, vai inverter a base. Como aqui a base é um 6, temos que enxergar 1 aqui debaixo dele. Então, 1 vai ser o numerador e o 6 vai ser o denominador. Logo, 36 elevado a menos 1 sobre 2 é igual a 1 sexto. Tá? Então, aqui são a nossa aula de hoje. E quando vamos resolver o exercício, vamos ver se fica mais fácil de fixar e compreender melhor a explicação da aula.